Como vocês sabem, o Fernando e a Sandra estão sofrendo férias, estão viajando. Por favor, estejam orando por eles nesse tempo de férias, nas andanças que eles estão por aí. Amados, eu gostaria de pedir bastante atenção de vocês e, se possível, a concentração. Eu queria trazer um assunto para nós aqui que eu tributo, assim, que eu imputo como um dos mais importantes daquilo que a gente fala, que a gente ministra, que a gente prega, que a gente profetiza. Eu queria falar sobre uma atitude que nós precisamos ter como cristãos, seguidores de Cristo, que sem essa atitude, sem esse entendimento, sem essa expressão diária, como o Alfredo falou aqui agora há pouco, todo dia, em todo tempo, certamente sem essa atitude nós não seremos os discípulos que Jesus quer que a gente seja. Nós não cuidaremos bem das nossas casas, nem das nossas esposas, nem dos nossos maridos, nem dos nossos filhos. Nós certamente não buscaremos uma vida de santidade. Nós não nos envolveremos com o corpo da forma que o Senhor espera que cada um se envolva. E certamente também nós não vamos cumprir a missão que o Senhor espera de nós. Do que eu estou falando? Eu estou falando de adoração, de uma vida de adoração. Porque sem adoração, amados, é impossível agradar a Deus, porque fomos criados para adorar a Deus como nós cantamos aqui. O Felipe trouxe aqui, não conversamos nada a respeito, e o Felipe trouxe algumas questões que falam, algumas canções que falam sobre isso. E eu não estou falando de música, eu não estou falando de cânticos, eu não estou falando de canção, eu estou falando de uma expressão interior, de uma intenção interior que se expressa exteriormente. Até porque nós, qualquer um de nós, podemos correr o risco de estarmos cantando e não estarmos adorando. Podemos pegar cânticos maravilhosos como esses aqui, cantar e você não está adorando. É óbvio que o louvor, que é a expressão de lábios que confessam o nome do Senhor, expressam adoração, isso é óbvio. Mas música por si só não quer dizer que é adoração. Vamos basear a nossa palavra aí? Abre Isaías 43, 7. Vamos trazer um texto do Velho e um texto do Novo. Ou melhor, né? Do Antigo e do Novo. Vamos primeiro em Isaías. 43, 7. Tem paciência comigo aí. Normalmente eu não demoro muito para ministrar, mas eu acho que eu vou ter que extrapolar um pouquinho. Espero. Isaías 43, 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Eu os formei e também os fiz. Você, querido, foi formado, foi criado, é uma criatura que se tornou filho. E você, amado, foi criado para a glória do Senhor. E quando nós falamos em glória,
É bom ressaltar que o Senhor não divide sua glória com ninguém. Tudo que nós fizermos nessa vida é importante que esteja intrínseco, que é sempre para a glória do Senhor. Efésios 1, 11 e 12. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós o que primeiro esperamos em Cristo. Mais um, 1 Coríntios 10, 31. Puxa um pouco as páginas aí. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, outra coisa é outra coisa, qualquer coisa nesse mundo. Fazei tudo para a glória de Deus. Amados, a gente percebe dentro do contexto da palavra, e aí se vocês me permitirem, eu quero contar uma historinha rapidinha aqui, a respeito do Velho Testamento. A gente, se você der uma passeada aí no Velho Testamento, você vai perceber que depois que o homem caiu, que essa população encheu aí antes mesmo de Noé, né? Principalmente, nós vemos nos relatos da palavra que essa população toda, ela se perdeu no politeísmo. A população, de uma forma geral, além de estar no pecado, ela adorava diversos deuses. E alguns homens, e é óbvio que tiveram homens como Abel, Enoque, Noé, que a palavra relata como íntegros, e talvez outros tantos. Mas, de uma forma geral, a população estava perdida, adorando a diversos deuses. E o Senhor, por conta disso, ele puniu a humanidade. Essa humanidade já não servia mais para o propósito dele. Ele já não tinha mais prazer naquilo. Ele já não tinha mais aquele prazer que ele teve quando criou Adão e achou aquela criação maravilhosa. Ele trouxe o dilúvio, exterminou tudo. Exterminou tudo. Passa-se o tempo, o Senhor manda Noé, com todos os detalhes, criar uma arca incrível, uma tecnologia incrível para aquela época, salva a humanidade, porque via em Noé um homem íntegro, salva um monte de animais, mas não bastou, porque a maldade continuava imperada no coração do homem, e muitos continuaram adorando a outros deuses, muitos continuaram esquecendo aquilo que Deus tinha feito através de Noé na humanidade. Até que surge a narrativa do chamado de Abraão. Deus se manifesta a Abraão e diz para Abraão: eu sou o único Deus. Aquele povo, mesmo aquele povo hebreu, todo povo que existia, aquele povo todo que Deus já falava naquela época, aquele povo já não sabia para quem ele deveria adorar, ou qual o Deus que ele deveria adorar, ou qual era o Deus verdadeiro. Deus aparece a Abraão
e diz para Abraão: eu sou o único Deus. E eu quero começar uma nova história a partir de sua vida. Eu quero te levantar. Eu vou te dar uma descendência. Eu vou encher essa terra. Você será o meu povo e toda a sua descendência será o meu povo. E eu vou falar com vocês. E eu gostaria, e eu quero, e eu exijo que vocês me adorem. Deus foi muito específico. Deus foi tão específico na adoração, amados. Já antes, né, com Abel e Caim, eu vou falar sobre isso aqui, que Deus, de imediato, ele já testa o coração de Abraão. O tal do Isaac, que demorou tanto para vir, que deu tanto problema, que a Sara chega para Abraão: oh, está demorando demais, eu acho que é importante você pegar a minha serva, a Agar, e fazer um filho com ela, porque Deus falou que você vai ter uma descendência, e eu não tenho mais condição, e esse filho não vem, e é melhor a gente achar uma outra alternativa. Coração. Coração fora do propósito de Deus. Abraão vai, faz o que a Sara pede, mas passa um tempo, vem o filho da promessa, o Isaac, e logo de cara Deus testa Abraão e fala assim com ele: vai lá, pega seu filho, faz um altar e sacrifica ele para mim. Específico, né? A gente aprende tanta coisa só com esse chamado, sem mesmo a ação de Abraão, só com o chamado, de tanta coisa que Deus nos pede, muitas vezes a gente não atende. Coisas infinitamente mais simples. E a gente não consegue atender, porque nosso coração não está devidamente sintonizado. Mas Abraão não, Abraão foi lá e levantou um altar, do jeito que Deus pediu. Deus foi sempre específico nessa história dos altares, nessa história dos templos, sempre foi muito específico. Na hora de imolar, Deus: Abraão, Abraão, larga a tua faca. Vou usar minhas palavras. Eu já vi seu coração. Eu vi que seu coração é meu. Larga a faca e eu estou provendo o sacrifício. Deus parece exigir condições para o nosso coração desde sempre. Você pega a história de Abel e Caim, tem uma parte nessa história que me chama muita atenção, e eu revendo essa palavra, escrevendo essa palavra e vendo o que Deus queria, porque o texto não é tão específico assim, né? Deus não é tão específico. Não precisa abrir sua Bíblia, eu vou só ler para você. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. E atentou o Senhor para a sua oferta de Abel. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou, não agradou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante, ficou abatido. E o Senhor disse a Caim: por que iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, olha essa expressão, se bem fizeres,
não é certo que serás aceito? O Senhor não estava descartando Caim. O Senhor só estava dizendo para ele que a atitude do coração dele, inicialmente, não era a atitude do coração que ele queria. E ele falou assim: se fizeres bem, ou seja, se seu coração estiver puro, se a sua oferta for agradável a mim, se for de boa consciência, se for de forma correta, eu vou receber, Caim. Só que não foi isso que Caim fez, né? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. O restante da história a gente já conhece. Conhecemos bem o restante de toda essa história. Uma das coisas que eu sempre aprendi nesse ponto de adoração, amados, é que eu preciso lidar com Deus sabendo e sabedor que Ele é muito maior do que todos nós. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Nos esquecemos por causa da nossa própria vida, da nossa condição. Nos esquecemos porque o nosso coração está mais voltado para aqui do que para Ele. É por isso que Paulo fala: buscai as coisas do alto, pensai as coisas do alto, sabedores que Deus é maior em tudo e em todas as circunstâncias. Toda vez que Deus pediu esse povo, a partir de Abraão, para levantar uma tenda do encontro, ele foi específico: faça assim, faça assado, faça assim. E na medida que o povo ele ia percorrendo os caminhos, essa tenda ia junto. A tenda do encontro, a tenda do tabernáculo. Pouco tempo depois, ou algum tempo depois, Deus fala com Davi, coloca Davi todos os quesitos para a construção de um templo físico. Davi não consegue construir, vem o seu filho e constrói tudo especificamente, o átrios, o santo lugar, o santo dos santos, tudo direitinho. E Deus estava sempre ali. Na tenda do tabernáculo, ela se movia e Deus estava ali com a sua presença. Ou seja, onde o povo ia, o Senhor ia junto. Lá no templo de Jerusalém já era um outro contexto. O povo saía e vinha até o templo para estar na presença do Senhor. Você deve estar perguntando: pô, Deus, por que você está contando essa história? A gente não vive essa realidade. Sim, calma aí. Nós vamos chegar lá. Mesmo assim, queridos, Deus fazendo maravilhas em todo o tempo, em todas as situações. Aí você vai pegar na história toda, com Abraão, com todos, com Isaac, com Jacó, com José, com Moisés. Vamos pegar Moisés. Deus cuidando desse povo, já tirando lá do Egito, livrando das mãos do faraó, como escravos daquele povo. Está certo que muita gente daquele povo não tinha uma percepção mais daquele Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Muita gente que saiu de lá não tinha mais essa percepção do Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão. Mas Deus foi fazendo maravilhas no deserto. Aí quando Deus fala com Moisés lá no Sinai, ele desce com as tábuas da lei para dizer para o povo como ele gostaria que ele fosse. E que fizesse e que andasse. Quando chega lá embaixo, mesmo depois de anos, Deus falando com esse povo, chega lá embaixo, o povo está adorando um bezerro de ouro. Moisés já de imediato pega aquelas tábuas da lei, lança nesse povo, depois Deus dá outras tábuas para Moisés. E no decorrer da história do povo de Israel, amados, sempre foi assim.
E Deus sempre levantando homens, levantando mulheres para falar com o povo. Eu sou o único Deus, adorem a mim. Coloque a minha vida, coloque o meu altar em primeiro lugar no coração de vocês. Me chama a atenção alguns pontos, amados, dessa história toda, principalmente com Abraão, a começar com Abraão. O Senhor sempre falando: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. E por aí vai, são tantos textos que o Senhor fala sobre isso. Vamos pegar Salmos: vinde, adoremo-nos, prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante os cabelos de seus pés, porque Ele é santo. Não terás outros deuses diante de mim. Depois de Abraão, nessa história toda, são tantos textos que o Senhor está falando do nosso coração. Aí, queridos, vem um texto que me quebra toda vez que eu leio. Deuteronômios, por favor, abra comigo. Deuteronômio 6. Me quebra porque eu fico toda vez me analisando diante desse texto. 4 e 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Eu queria ressaltar algumas coisas nesse texto aqui para vocês, com base na cultura hebraica. Primeiro, ouve o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Toda vez o Senhor me chama a atenção para saber quem está reinando em mim, ou se eu não tenho outros deuses comigo, ou se eu não estou colocando outras coisas em prioridade do que o altar do Senhor, do que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Se eu não estou fazendo de algumas coisas nesse mundo que nós vivemos como um Deus. Esse contexto, é óbvio que Deus está falando porque aquele povo era um povo muito idólatra, adorando diversos deuses. Mas eu sempre preciso extrair do Velho Testamento, que é a palavra de Deus, para aquilo que o Senhor quer para a minha vida hoje. É assim que eu preciso ler o Velho Testamento. Eu tenho que ler o Antigo Testamento com as lentes de Cristo. E eu entender a mentalidade de Deus. É óbvio que nós não temos altares hoje, é óbvio que nós não temos templos, é óbvio que nós não temos tabernáculos, mas é óbvio que a mentalidade de Deus está aqui, em toda a palavra. Eu preciso extrair essa mentalidade para mim. Eu sou o único Senhor. Aí eu preciso fazer essa pergunta para mim todas as vezes. Edilson, seu único Senhor é Deus? Ou você tem dividido algumas coisas com Ele na sua adoração diária? Quando eu falo adoração, não é fazer um altarzinho, umas imagenzinhas, não. É a vida. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração. Coração aqui no hebraico, a palavra é lebab. Me permita dizer essas coisinhas aqui.
estou querendo falar nada de hebraico nem de grego, não. Só porque a pesquisa me faz entender melhor a cultura hebraica. Coração aqui, amados, nesse músculo que fica bombeando sangue, que faz assim, puft, 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 puft. Marcela e Márcia vai saber explicar melhor como é que funciona o coração. Coração aqui, amados, o lebab, ele significa nada mais, nada menos. Vou dizer direitinho para vocês aqui. Intelecto, raciocínio, mente, mentalidade. Oi, Deus, peraí, mas o coração não é emoção? Não, para a cultura hebraica ele não está dizendo isso. O lebab, quando você vai lá e pesquisar lá no hebraico o que significa, está dizendo é intelecto, é mente, é decisão, é transformação, é mentalidade conforme o Senhor quer. De toda a tua alma. Outra coisa que a gente precisa entender, porque muitas vezes a gente pensa assim, a alma, minha emoção, um dia eu estou bem, um dia eu não estou, o dia que eu estou bem eu adoro a Deus, o dia que eu não estou eu fico lá deprimido dentro do quarto, ruim da vida. O dia que meu marido me trata bem, eu fico bem, aí eu adoro a Deus, aí eu fico reclamando com Deus. O dia que meu marido me trata bem, o dia que ele me trata bem, eu fico todo feliz, porque agora meu marido está me tratando bem. A alma é nepesh. Você sabe o que significa isso aqui? A palavra nepesh é a mesma palavra. Quando Adão estava sendo formado, ele estava um barro no chão, um barro lá, um barro, todo formadinho, bonitinho, orelha, nariz, todo, corpo. Aí o Senhor vem e faz assim, ó, sopra. Quando ele sopra o fôlego de vida, lá no hebraico é nepesh, chama vida. Então, de toda a tua alma, é de toda a tua vida. Não é de toda o seu sentimento, se eu estou bem, se eu estou ruim. Amarás o Senhor com toda a tua vida. Vida. Como o Alfredo falou, de manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Independe se você está bem, se você está ruim, se você está alegre, se você está triste, se você está com problema financeiro, se você não está, se você está com enfermidade, se você está com um grande problema na família, independe. Amarás o Senhor, teu Deus, com toda a tua vida. Porque a tua vida pertence ao Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todas as suas forças. Fica em pé aí para mim, Marquinhos, Marcos Vinícius. Eu sei, mano, fica em pé. Fica em pé aí, Alfredo. Alfredo também, fica em pé, por favor. Dois homens fortes. Dois homens fortes, robustos. Aí a palavra está falando só para eles dois, que são os mais fortes aqui, né? Tem outros também, Daniel. Aí a palavra está falando só para eles, de todas as suas forças. Pode sentar, por favor. Por quê? Porque eles são fortes. São os mais fortes. Fazem academia, fazem crossfit, não sei o quê, não sei o quê aonde. Não tem nada disso, amados. Força aqui é meode. Meode aqui é intensidade. Tem nada a ver com força, força física. Amarás o Senhor com toda a tua intensidade. Se eu posso parafrasear, eu diria assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda... O quê? O que é coração? De todo o teu intelecto, com toda a tua mente. Amarás o Senhor com toda a tua alma, ou seja, com toda a tua vida, com todo o teu fôlego de vida. Amarás o Senhor com todas as suas forças, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua intensidade. E isso me remete, amados,
a minha vida com Deus diariamente. Porque um adorador, como a própria palavra fala, adoração significa beijar, prostrar, ajoelhar. Por isso que quando Jesus virá, meu amigo, todo joelho se dobrará, porque vai ter que se prostrar diante do nosso Senhor Jesus. Aí, querido, a minha adoração diária me remete a eu buscar a vontade do Senhor todos os dias, como um discípulo do Senhor, porque eu já entendi o que é ser um discípulo, porque um discípulo busca o Senhor em primeiro lugar, busca o reino de Deus em primeiro lugar, portanto, esse reino tem um rei, e esse rei é o nosso Senhor. Aí não me cabe, amados, eu estou falando para mim, tá? Receba aí no seu coração se você quiser. Aí não me cabe passar dias sem manusear essa palavra, onde eu busco todo o conhecimento de Deus. Não me cabe não me prostrar diante dele no meu quarto, na minha cama, com minha família, orando, falando com o Senhor em todo o tempo. Não me cabe, amados, viver uma vida comum com os meus irmãos. Eu sempre que puder, eu quero estar perto de vocês. Sabe por quê? Porque quem habita em você é o Espírito de Deus. E se você tem o Espírito de Deus, Deus fala com você. E se você está sintonizado com o Espírito de Deus, você vai manifestar o que é próprio do Espírito de Deus. E quando eu encontro com você, seja num abraço, eu posso sentir a expressão do Espírito de Deus na sua vida, que atingirá a minha. Então não me cabe não estar perto dos meus irmãos. Não me cabe ainda mais não atender ao seu chamado. E para isso, amados, eu quero dizer para vocês, eu não vou ler aqui, porque tem muito texto, muito. Muitas vezes Deus falou com o povo de Israel. E na maioria dos textos que Deus requer adoração e requer altares, Deus fala uma frasezinha que sempre me chama a atenção. Não se apresentem diante de mim de mãos vazias. A mentalidade de Deus, amados. Vamos na mentalidade de Deus e aplica isso. Não se apresentem diante de mim de mãos vazias. E o que é pior, tem um texto aqui em Isaías que me quebra também, e eu tributo um dos textos mais pesados da palavra. Abra Isaías 1, eu quero que você leia comigo, por favor. Faça toda aí a interpretação, ou a exegese, como você quiser, tá? É óbvio que nós estamos lendo aqui uma palavra de Deus a uma situação específica do povo de Israel. Mas quando você traz para a nossa realidade, você extrai a mentalidade de Deus. Isaías 1, verso 11. Por quê? Porque em muitos momentos da caminhada de Deus com o povo de Israel, esse povo não atendia o que Deus queria. Chegou um momento que ele disse assim, através do profeta Isaías: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor,
Lembra de Caim? O jeito da oferta dele? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros e nem de bodes. Deus estava dizendo assim para esse povo: gente, para que você está trazendo isso para mim? Eu não me agrado disso. É como se Deus quisesse falar, como ele falou para Abel: eu vi seu coração e recebo o seu sacrifício. Eu recebo a sua oferta. Mas em muitos momentos ele disse assim: estou farto, nem me agrado. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesses a pisar nos meus átrios? Deus está dizendo assim: quem está te pedindo para você vir até mim? Você acha que eu dependo de você? Você acha que eu quero o seu sacrifício? Você acha que é isso que vai me fazer vivo? Pesado, né? Mas eu preciso ler. Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso para mim é abominação. As luas novas, as festas, vocês sabem que o povo de Israel tem festas anuais até hoje, né? Por exemplo, ontem, por exemplo, era o encerramento da festa de Sucote, onde que o pessoal da Palestina lá fez o que fez lá com Israel. Era o encerramento de uma das festas. Israel tem, no mínimo, 5 festas tradicionais todos os anos. Festas, vou citar algumas: festa da Páscoa, festa dos tabernáculos, né? E por aí vai. E as suas luas novas e os sábados e a convocação das assembleias, como o próprio Horácio falou aqui, né? Isso aqui é uma assembleia, reunião, igreja. Isso é antigo, isso não é novo assim. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. Algumas traduções estão dizendo uma reunião solene. As vossas luas novas, as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas, já estou farto de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, meu Senhor Deus, em misericórdia de mim. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Aí ele fala para mim, amados, são, são 3 versículos que eu creio que nós devemos ler todos os dias. Ele fala: lavai-vos. Quem que precisa lavar? É porque está o quê? Porque está sujo. Denise falou aqui agora. Lavai-vos. Você está sujo? Se lave. Você está cheio de bactéria espiritual? Se purifique. Tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Ou seja, está pecando? Pare de pecar. Se lave, purifique, deixe e siga o Senhor. O Senhor não está te abandonando. Ele só está te dizendo assim: retome. Está ruim, está feio, está em pecado. Se lave, purifique. Pare de fazer o mal. E outra, olha que beleza isso aqui, amados. Olha que beleza, olha como é tão atual isso. Aprendei a fazer o bem. Procurai o que é justo. Esse justo aqui, gente, vem de justiça, mishpat, a justiça de Deus, aquilo que está no coração de Deus em favor dos homens. Nós não podemos abrir mão disso. Não é simplesmente ser justo, moralmente ético, não.
é fazer justiça ao outro, conforme o coração de Deus. Foi isso que Deus viu em Davi. Um cara todo errado, trançado, família destroçada, mas Deus falou que aquele cara tinha um coração como o dele. Por quê? Porque Davi amava a justiça. Ajudai o oprimido. Fazer justiça ao órfão. Tratai da causa das viúvas. Ou seja, não se descuide de um desfavorecido que passar por você. Não se apresentem diante de mim de mãos vazias. Amados, graças a Deus pela revelação dele em nós, todas as coisas foram resolvidas em Cristo. A ira de Deus com o homem, com o passar do tempo, foi resolvida na cruz. A justiça de Deus é de precioso e imaculado, derramado numa cruz. Com isso, nós não precisamos para adorar o Senhor. O sacrifício vivo resolvido na cruz foi Jesus Cristo. E a partir daí, a única coisa que ele nos pede são nossas oferendas. A sua oferenda é você mesmo, é a sua vida, com intensidade, com fôlego de vida, com amor, com justiça, com dedicação dele. Essa é a sua oferenda, é a sua vida. Óbvio que tem sacrifícios de louvores, sim. Muitas vezes a gente chega ruim, porque a gente não é todo o tempo alegre ou feliz na vida, e muitas vezes a gente vem para o encontro, a gente está mal. Aí você canta como expressão de louvor e adoração, como sacrifício de louvor, sim, porque eu sacrifico a minha própria vontade, o meu desejo, o meu impulso, porque Jesus disse que para segui-lo eu deveria negar a mim mesmo, perder a vida, tomar a minha cruz, fazer como ele fez. Qual local? Tem templo? Não, nós temos um prédio aqui. Lá em Goiânia nós não temos nada. A gente aluga uma chácara lá para a gente congregar lá ou nas casas. Aqui nós temos essa bênção aqui de ter esse lugar aqui, joia. Mas qual é o lugar? É aqui? Não, é aqui. Não tem mais altares, não tem mais templos feitos por mão. Sabe por quê? Quem habita em mim é o próprio Deus. Eu sou templo do Espírito Santo. Então você se oferece porque o Senhor habita em você. Quando a gente reúne aqui para cultuar o Senhor, e infelizmente hoje, aí fora, a base do culto é a música, né? Infelizmente, é a música que tem atraído as pessoas para os templos que estão por aí fora. Infelizmente, essa é a realidade. Tem, tem lugares aí que o pessoal está se reunindo para louvar a Deus e para reunir com gente séria, claro, muita gente séria, mas a base da reunião é a música.
É aquilo que está traindo o povo. É um big de um altar, como é que fala? De um palco com luzes, lugares pretos, fumaças, luzes, músicos pagos, profissionais para tocar diante da igreja. E pode ser, não estou julgando, e pode ser que muitos ali estão por conta do dinheiro, não por conta da adoração. Quando você sair da sua casa para encontrar com seus irmãos, coloque sempre isso no seu coração. Estou indo para encontrar com os meus irmãos na centralidade do culto que é Cristo. E eu, como membro cheio do Espírito, eu quero exalar da vida de Cristo na vida dos meus irmãos, cultuando ao meu Deus. Isaías, amados. Essa lista de Isaías é grande e é preciosa. Não são rituais, não são compromissos quinzenais de estarmos aqui e checando uma agenda. Hoje eu fui no encontro. Não, eu estou aqui porque eu amo meu Senhor, eu estou aqui porque eu amo você, eu estou aqui que eu quero ver o que Deus vai falar conosco, eu estou aqui porque há a profecia, a graça, a palavra, a louvor, a manifestação de dons. E eu quero sair daqui cheio, para a partir do momento que eu sair daqui, eu ter força para cumprir a missão do Senhor por onde Ele me colocar, ou por onde eu andar. Terminando. Como? Guiado pelo Espírito. Você vem para o encontro da igreja, para o culto, guiado pelo Espírito Santo. Na liberdade do Espírito. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Paulo fala aos Coríntios. Guiados e na liberdade do Espírito Santo. Não baseado em uma liturgia, simplesmente, porque, obviamente, sempre tem uma liturgia, mas guiados. Saindo da minha casa, eu falei assim, Senhor, me ajude, fala comigo, me use se o Senhor quiser. Eu quero ser expressão da tua vida ali, Senhor. Mas eu quero ser abençoado. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Que não falte profecia, que a gente possa buscar uma boa consciência, aquela que Caim não teve, por isso saiu dali e foi pecar. E foi matar seu irmão. Faltou boa consciência. Paulo fala tanto isso, principalmente a Timóteo, né? Eu quero dizer para os irmãos que eu sei que essa palavra é pesada, porque ela me veio pesada e ela me confrontou muito. E ela me fez corrigir algumas coisas na minha vida. E muitas vezes a palavra não é sempre aquela palavra leve, gostosa de ouvir. Mas eu quero deixar para vocês e para mim aquilo que Deus disse a Caim: se fizeres bem,
se fizeres bem. Amém? Se fizeres bem, coração adorador, centrado na vontade do Senhor, com boa consciência, com boa disposição, com boa vontade de entender aquilo que o Senhor quer para nós, todos os dias. Feche os seus olhos. Queria que você colocasse diante do Senhor mais um pouquinho. Você sozinho aí. Se Deus falou com você, se tem algo que não estava devidamente ajustado, conforme aquilo que o Senhor requer de cada um de nós, se coloque diante do Senhor, amados, e atenda, e faça diferente de Caim. Se fizeres bem, ou se atenderes à minha voz, se atenderes ao meu chamado, Senhor, o que é que não está bem? O que não está levando prioridade? Tem outros deuses no meu coração? Tem outras coisas que estão sendo mais importantes que o teu reino? Me ajuda a abrir a minha boca, Senhor. Me ajuda a buscar a tua presença, a tua face. Me ajuda a deleitar na tua palavra. Me ajuda a cuidar bem da minha casa. Fala comigo. Que minha vida e minha casa tenha a centralidade da vida de Cristo, o fruto da vida de Cristo. Que eu possa levantar altares todos os dias diante do Senhor com a minha própria vida. Que eu possa me colocar diante do Senhor, sabedor da minha fragilidade, do meu pecado, da minha indisposição. Sabedor, Senhor, que eu realmente não consigo por mim mesmo te agradar e nem te adorar, mas pelo teu Espírito que habita em mim, me ajuda a viver uma vida de adoração, uma vida diante de ti, no teu altar, Senhor. Nada mais deve ser importante nesse mundo, nem meu emprego, nem os lazeres, nem o conforto, nem viagens, nem bens, nem uma pretensa condição financeira. Mas que seja mais importante em minha vida, Senhor, seja eu te adorar. Seja mais importante a minha vida, seja a minha vida prostrada, ajoelho diante de ti. Reconheço o Senhor diante de ti. Que tenho falhado, o Senhor é o Deus das chances. O Senhor é o Deus da retomada. O Senhor é o Deus que a gente peca hoje, o Senhor diz assim: fique limpo, vai, não peques mais. Siga teu rumo e me busque, porque um dia eu voltarei e buscarei a minha igreja, o meu povo. Seja lá em meio que for, a perseguição, a fome, a nudez, a guerras, seja lá o que for, eu virei e buscarei a minha igreja. Aí sim você vai estar prostrado diante de mim em todo o tempo. Mas hoje eu te peço, me busque, me adore, busque a minha vontade, se dobre a mim,
Não coloque as coisas desse mundo em primeiro lugar. Pense naquilo que é mais sublime para a sua vida. Embora você deva cuidar da sua mulher e do seu marido, dos seus filhos, eles não são mais importantes do que eu, diz o Senhor. Nos ajuda, meu Deus. Eu te peço ajuda. Eu te peço ajuda. E quero te adorar. Quero te louvar. Porque o Senhor é grande, o Senhor é maior, infinitamente maior. Nós não podemos dimensionar o teu tamanho. Nós somos pequenos, falhos, mas estamos aqui como teu corpo, como tua igreja, querendo buscar a tua vontade e buscar o teu auxílio e tua proteção. Fala conosco, encha-nos do teu espírito todos os dias. Nos ajude, Senhor, como tua igreja, nesse mundo doido, a exalar da vida de Cristo, a exalar do teu espírito, que teu espírito fale conosco, que você não pare de profetizar, que eu não pare de profetizar, que eu não pare de ensinar, que eu não pare de relacionar, em nome do Senhor. Independe do mundo que estamos vivendo ou que virá, somos teus, somos seus, e queremos viver a nossa vida para ti, meu Deus. Em nome do Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Abençoa os nossos irmãos, que eles se sintam animados, mais do que confrontados, que eles se sintam, Senhor, impulsionados, mais do que qualquer tipo de palavra forte, até porque a palavra é do Senhor e não nossa. Nós te bendizemos e te adoramos. Nos dê, Senhor, um ótimo dia, uma ótima semana, que o Senhor nos livre, livre do mal, livre a tua casa, livre o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Livra-nos, eu peço livramento, livramento para a tua igreja, livramento para as famílias, consciência, boa consciência para cada um de nós, para seguirmos adiante em todo o tempo, como o Alfredo disse mais cedo, para a glória do teu nome. E toda vez que abrirmos as nossas bocas, que possamos te louvar, louvar o teu nome, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa vida, com todo o fôlego de vida, em nome do Senhor. Aleluia. Amém? Jesus abençoe, dá um beijo no seu irmão. Peraí, Alfredo, Maurício quer falar. Mas pode ir beijando. Só 2 anúncios bem rápidos. Primeiro é que a gente está assim, todos muito alegres com o nascimento do Benjamin, filho do Diogo, da Ieda, nasceu na última quarta-feira. Quem acompanhou aí mais de perto sabe que foi um grande milagre de Deus ele ter trazido essa gravidez até aqui, nascido bem como nasceu. Nós estamos assim muito alegres e gratos a Deus por isso, né? Glória a Deus. E a segunda é que no encontro passado teve uma comemoração aqui, né? Dos 25 anos, teve uns quitutes e parece que sobraram 12 cestos cheios. Então o pessoal vai servir ali agora no final para quem quiser, então fiquem à vontade e Deus abençoe. Tchau.